No primeiro vídeo, nós fizemos uma revisão rápida do potencial que as funções em Python têm. Nesse vídeo, então, nós vamos mostrar como criar os decorators. A ideia é, a gente tem uma função qualquer, nesse exemplo ela é uma função simples que a gente vai chamar de myfunc. Ela imprime o nome, essa função ela imprime então o nome que é passado como parâmetro para ela com um timestamp de quanto que ela é executada. E o decorator que a gente quer criar, que a gente está chamando de timely, né? Vocês notam aqui como é que ela, qual que é o jeitão, né, da chamada do timely. Ah, ele é um decorator que vai alterar então o funcionamento desse myfunc, que ele só vai, a única coisa que o myfunc faz então é imprimir o nome com timestamp. O que o time ele vai fazer, ele vai alterar então essa função de forma que ela seja chamada a cada x segundos, né, que é um valor que a gente vai definir com esse parâmetro período aqui. Então, assim, em termos de tendo a função time definida, né, esse decorator definido, para o seu código, para alterar o código, para que MyFunc tenha essa nova funcionalidade que é ser chamada a cada X segundos, basta eu acrescentar essa linha, né, anterior à definição da função, né, e ele vai fazer então a alteração e imprimir essa e chamar o myfunc a cada X segundos. Né? Então, o, o desafio realmente é como que a gente faz para criar o timely. A ideia é que a gente vai ver aqui então assim a gente vai ver eu vou para a gente não ter que ficar trocando de slide o tempo todo, né? Eu vou mostrar esse vídeo todo dentro usando o VS Code, mas para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer, né, os passos. Né? Então a gente tem a função sem decorator, a gente vai criar um decorator com período fixo e sem parâmetro. Depois a gente vai ver como é que faz para passar os parâmetros para a função. Depois como é que faz para passar o período para o decorator. E final a gente vai mostrar como é que a gente pode decorar uma função com dois decorators, né? Acrescentando então, por exemplo, duas funcionalidades completamente diferentes é, para essa função. Então, vamos dar uma olhada dentro daquele código do GitHub. A gente tem um diretório chamado decorator e a gente tem essa sequência aqui. Vamos seguir ela. Deixa eu diminuir um pouquinho essa letra só para ver se aparece tudo. Então, olha só. Só para. Vou comentar aqui. Se eu chamar a função. Se eu chamar a função que está aqui, né, o meu código, na verdade, o que ele faz é ele define o decorator e a função. E na parte principal aqui do código eu chamo o myfunc. Né? Então ele vai. O que ele vai fazer, né? O que o myfunc faz é o que a gente está vendo aqui, né? O resultado do myfunc, ele gera, ele imprime essa string que é hello, o nome que a gente passar como parâmetro e a hora que a gente está chamando o código. Né? Então toda vez que eu chamar, ele vai mostrar com um horário diferente, que é a hora que a gente está chamando. E a ideia então é
decorar. Então, vamos criar um decorator que chama esse myfunc de tempos em tempos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma biblioteca básica do Python, né, que está dentro uma função, né, dentro dessa biblioteca threading. E o threading tem uma função chamada timer. Essa função chamada timer, ela recebe então o intervalo, que é de quanto em quanto tempo eu quero chamar a função, que é o segundo parâmetro que eu estou passando, né? E depois que eu criei o timer, eu vou dar start e ele vai chamar isso uma vez, né? Então a ideia aqui é eu tenho uma função, eu defini esse callfunc, ele vai chamar a função que é a função que está sendo passada como parâmetro para o timer. Então aqui vocês já percebem que quando eu crio essa estrutura que é o @timely, na verdade o que ele está fazendo é ele está recebendo essa função que está aqui embaixo como parâmetro, né? Então eu chamei o parâmetro então do timely como func. Lembra que eu posso chamar nas funções internas, eu posso chamar qualquer argumento do timer. A gente viu isso no exemplo, né, da função externa, né? Então a gente viu isso num dos exemplos. Então eu estou chamando a função aqui, o que quer dizer no final das contas que timely está, eu estou chamando myfunc sem parâmetro nenhum, né? Porque eu não estou passando parâmetro nenhum. Então ele vai chamar com esse xxx aqui. E o que o threading está fazendo é ele vai chamar essa função interna para ser executado daqui a 5 segundos. Então, só para entender, ele vai entrar aqui dentro, chamar myfunc, o timer vai ser disparado, daí a 5 segundos ele chama call de novo, que vai chamar myfunc e que programa para chamar daqui a 5 segundos. Então aí a gente está criando um loop aqui, isso aqui vai ficar rodando para sempre, né? Executando primeiro myfunc e depois preparando para ser executado o callfunc de novo. E nota que o time ele está fazendo é retornando essa função interna. Então esse parte do código aqui, o que a gente, deixa eu executar só para vocês perceberem. Nota que ele então a cada 5 segundos está chamando o myfunc como a gente queria. Nota que o que é interessante de perceber então é que nota que eu estou chamando aqui como myfunc. O que esse pedaço do código está fazendo é como se eu estivesse renomeando, né? Quer dizer, eu criasse a função myfunc aqui, e aí o Python vem e reatribui a myfunc. Deixa eu cancelar isso aqui. Reatribui a myfunc o valor retornado por callfunc. Vamos dar um print no myfunc aqui. Vamos ver se ele vai mostrar o que eu quero. Nota aqui que olha o que é o retorno da função. Quer dizer, ele criou uma função local, ele criou uma função myfunc, mas na verdade a função nova, né, ele criou uma função myfunc que faz esse print desse hello, porque a gente viu que ele está dando print, né? Mas o que o Python realmente fez foi renomear reatribuir, na verdade, né, esse myfunc
com o valor devolvido pelo timeline, né? Quer dizer, na verdade ele está chamando callfunc. Então, essa que é a principal ideia, né, de um decorator. Aqui a gente tem a estrutura básica de um decorator, que é a gente cria uma função, essa função tem uma função interna, essa função interna a gente chama a função que a gente quer decorar, que é o que está sendo passado como parâmetro aqui, para ela ser executada, e antes ou depois dela a gente faz o que a gente quiser. E a função decorator, né, que é a função externa, no nosso caso a timer, retorna essa função interna como sendo a nova função. Então, na verdade, então a gente está alterando, né, a gente está reencapsulando com o nosso código a função que a gente está decorando. E essa função a gente está chamando aqui dentro. Essa que é o ponto o ponto interessante, né, do funcionamento do decorator. O problema é o seguinte, bom, o que tem de errado no nosso código? Se eu tentar passar o nome aqui, né, um nome qualquer, que seria esse parâmetro, né, se eu quiser tentar passar esse parâmetro, do jeito que está aqui, não vai funcionar, porque eu não estou recebendo o argumento na minha função decorator, né? Então eu tenho que acrescentar alguma coisa aqui, ou eu tenho que colocar o argumento aqui ou aqui. Então vamos ver no decorator 2, que é onde a gente já faz essa alteração. Então a gente quer passar o argumento para myFunc, como se a gente não soubesse que essa função foi decorada, né? Então eu estou escrevendo aqui João, e o que a gente... Vou chamar aqui só para vocês perceberem que isso aqui já funciona, né? Então ele vê que funciona. Qual que foi a alteração que eu fiz? Eu passei para a função interna direto o argumento que está presente nessa... que é o argumento da função original, né? Então a gente tem que entender... Uma das formas de entender como é que essa decoração está sendo feita é como se a gente entender, como se a gente percebesse que a gente está criando uma cebola, né? Então na primeira parte onde está esse @timely, ele recebe como argumento a função. E aí a função interna dele recebe a segunda camada da cebola, que é os argumentos da função que a gente está decorando, né? E aí aqui eu posso passar esse nome, né? Passar o nome, passar o parâmetro, né? Com esse nome que foi criado. O único ponto importante que a gente tem que ver é que o timer também, lembra que ele chama callfunc, e callfunc agora passa a precisar desse novo parâmetro, né? Então o timer ele tem essa possibilidade da gente passar tanto args quanto kw args, aqui eu estou passando como kw args, né? Então ele está passando como um parâmetro nomeado, como name, esse nome que a gente está recebendo aqui. Eu chamei de name, mas podia ser qualquer outra coisa, tá? Mas então, assim, o que é o importante? A gente viu que ele funciona, que ele já está recebendo esse parâmetro que é o João, né? que é o nome, né? que é o João. Vê que a chamada, para quem está escrevendo o código aqui,
Ele não depende de saber se a função está sendo decorada ou não. E o método de fazer isso é entender que é uma cebola, né? A primeira camada, a camada mais externa, que é o do decorator, recebe a função, né, esse nome como sendo o parâmetro, e a segunda camada, que é a função interna dentro do decorator, recebe tudo que eu tiver, todos os argumentos dessa função aqui. E aí eu recebo elas, então eu tenho que passar esses argumentos para cá. Um jeito de tornar essa função mais genérica, eu estou mostrando aqui no Decorator 3, lembra que eu consigo tornar então a função genérica recebendo então na função interna esses dois argumentos, né, que é o asterisco args e o 2 asterisco kw args. Isso aqui é uma lista, só para vocês perceberem o que isso é. Eu posso tirar esses dois prints aqui. Essa lista recebe todos os argumentos que forem passados para a função sem nome, né? Então aí eles são na sequência, mas como a gente só tem um, então na verdade ele vai preencher o name, e o kwargs vai receber todos os argumentos que eu escrevi aqui com o nome definido. Então se eu rodar aqui a primeira vez, só para deixa eu cancelar já. Vocês percebem então que eu recebi então como argumento João, como eu não nomeei, ele pôs na sequência e não tem nada em kwargs, mas eu podia ter feito o contrário, podia ter feito passado name, porque eu sei que o argumento é name, né? E chamado aqui, e a gente vê já que a situação alterou, né? Que nessa segunda chamada a args não tem nada e kwargs tem name, e dos dois jeitos a função executa do mesmo jeito que a gente imaginava, né? Que é sendo chamada e retornando imprimindo hello João e a hora que a gente está executando. Então essa é a única alteração que eu fiz aqui nesse terceiro decorator, né? Basicamente a ideia então foi passar a tornar genérica os argumentos de callfunc. Nota que eu posso fazer o que eu quiser, né, aqui dentro, né? Você viu que eu consegui imprimir os argumentos antes, se eu quisesse. E o funcionamento aqui embaixo do timer é exatamente igual. A diferença é que aqui eu passo args e kwargs, né, como parâmetro. Então eu tornei também a chamada do timer genérica. O outro ponto que eu queria, então a gente já conseguiu decorar a nossa função, ela já chama periodicamente o nosso código, né? Quer dizer, ele alterou a função para ele ser chamada a cada x segundos, 5 segundos, né? Que é o caso aqui, ó. Nota que meu timer está com 5 segundos. Mas e se eu quisesse chamar ele com 1 segundo? Se eu passar esse período aqui, onde que eu tenho que colocar esse argumento? Aqui, ou não tem jeito de fazer? Essa que é a questão. Bom, vocês já viram desde o início que jeito de fazer tem. Então, se eu simplesmente pegar aqui e tentar executar assim, ele vai dar erro, porque ele fala que não tem o argumento dele, mas na verdade a gente não alterou nada aqui
na chamada, né? Mesmo se eu tentasse passar o período aqui, ele não ia funcionar. Então vamos ver no Decorator 4 qual que é o jeito de fazer isso. Lembra da história da cebola, né? O que acontece é que se eu quiser fazer essa chamada agora, né, onde eu defino que o período é igual a 1, a, a função não mudei nada, aqui embaixo também você vê que eu não alterei nada, mas mudou bastante a estrutura da minha função. Ela agora eu preciso de uma terceira camada para pegar esses argumentos. Então, o jeito que o Python funciona é a gente tem que acostumar com esse formato, né? Então, assim, eu tenho que criar uma função, a mesma função timer, né? Ela recebe a, a primeira camada de informação, que são esses argumentos aqui. Aí dentro dela tem a segunda camada, que é a que vai receber esse argumento, que é o nome da função. E eu tenho uma terceira camada que recebe os argumentos da minha função original. Então, nota aqui que eu tenho uma função externa, uma interna e uma ainda mais interna. Na parte da função mais interna, nota que é exatamente a mesma que eu tinha no Decorator 3. Né? Se vocês voltando para lá, você vê que é exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudou é esse aqui, que o período está fixo. E aqui o período está com o valor passado lá. E nota que a função interna ela consegue ver o de todas as funções, parâmetros de todas as funções externas que ela está. Então você vê que eu estou no segundo nível de. Essa função está no segundo nível como função interna e mesmo assim ela consegue ver o parâmetro que está vindo nessa função externa. Então, só para vocês perceberem que funciona, né? Vê que ele consegue que o período agora virou 1. Então, assim, esse é um ponto importante na formação do Decorator, é entender que os parâmetros do Decorator, eles são... a gente tem que entender como se a gente estivesse descascando uma cebola, por exemplo. Né? Então, que no primeiro nível são os argumentos do Decorator. O segundo nível é só o nome da função. E no terceiro nível, os argumentos da função original. E para isso, então, a gente tem que criar então, uma função com 3 níveis para poder fazer. Mas o processo é sempre o mesmo. Né? A gente retorna callfunc e nota que agora aqui a gente tem que retornar 2 vezes. E se eu der print aqui, deixa eu só comentar essa linha aqui pra gente. Nota que agora ele realmente acrescentou um nível mais interno, né? Quer dizer, ele está chamando o decorator da função dessa camada aqui e dessa camada aqui. Né? Então, quer dizer, na verdade, ele está chamando o callfunc desde o início. Né? O que ele realmente está chamando é callfunc, por isso que o loop funciona. Bom, então, assim, a gente já viu, então, esse aqui é tudo que a gente precisa para entender como é que o decorator funciona, né? Mas e se a gente quisesse criar um segundo decorator?
Então, o que a gente quer fazer é, eu quero fazer um log, quero gravar um log dos parâmetros, né? Quero o parâmetro que vem na minha função, eu quero gravar ele de alguma forma, né? Pode ser só um print nesse caso aqui, mas vamos ver como é que a gente cria então essa segunda função, essa segundo decorator. A nota que o time aqui eu não fiz nenhuma alteração, ele é o que está, o que a gente mostrou em Decorator 4. Né? Então, aquela definição lá, ela já foi, a criação do Decorator já foi feita, eu não tenho que fazer nenhuma alteração no Decorator para que o novo Decorator funcione. Né? A ideia é realmente que a gente está encapsulando funções. Né? Então, olha aqui, imagina que não existe esse decorator timely e a gente está criando esse decorator log. Né? Então, a gente precisa de duas camadas. Né? Uma que recebe a função que vai ser chamada e a outra que recebe os parâmetros da função. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. A gente está criando um decorator, que é o log, e ele recebe a função que a gente quer chamar, e aqui dentro da função interna desse decorator, a gente vai receber os parâmetros da função que está sendo chamada. E o que ela vai fazer é imprimir um monte de asterisco para poder separar e escrever que a função foi iniciada em determinado horário e qual que é o nome dos argumentos que estão sendo passados. E pronto, é isso. Né? Então, meus dois decoradores estão aqui. Se eu mandar executar, nota que ele vai pegar e imprimir aquilo que eu mostrei e vai chamar a função. Nota que, olha só, ele chamou a ordem, né, então dos decorators faz diferença na forma como ele vai ser executado, principalmente nesse caso aqui que a chamada é recorrente. Né? Então, acabou. Então aqui ele gerou a função só uma vez. Por que ele gerou só uma vez? Porque se a gente olhar a sequência, o que ele fez? Ele quando eu estou chamando myFunc decorado, né, ele vai na verdade chamar log parâmetros, o log parâmetros dá print, todos esses prints, e aí ele chama func. E aí a gente pode entender, então agora é que ele está fazendo o decorator de baixo. Então sim, só para vocês perceberem a diferença, se eu inverter a ordem, agora toda vez que ele chama, ele antes de chamar a função, ele chama o log, que é exatamente o que a gente esperava. Né? Então, que agora a função que o time está recebendo, na verdade é a função já decorada com log parâmetros. Então, aí quando a função em time for chamada, é que ela vai chamar essa parte que imprime e aí sim chamar a função. Então, nota que dois pontos importantes. Né? Então, que a ordem dos decorators faz diferença, né? Para a forma de execução, mas que eles são, se você fez um bom decorator, ele também é independente do código, né? E dos outros decorators. Né? Então você consegue colocar tantos decorators quanto você quiser. Né? Então você pode ter decorators bem especializados